capítulo 16 do livro de Êxodo, para a glória de Deus, onde Deus vai enviar o maná que vai cair do céu, como providência de Deus para o seu povo. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. O deserto de Sim era um lugar que não tinha vida, era um lugar estéril. Esse deserto, para você ter uma ideia, ali só tinha areia e pedra. Ali era um ambiente perfeito para Deus ali formar e provar ao mesmo tempo o caráter do seu povo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto? Para matar de fome a toda essa multidão. Olha, que o povo ali encontrava algum desafio, quando eles passavam por algum tipo de provação, eles logo começavam com a mesma conversa, com a mesma conversa, com a mesma murmuração de sempre. Era sempre a mesma história, porque nos tirasse. Eles não queriam voltar para o Egito, porque eles sabiam que lá no Egito tinham sido escravizados por 430 anos. Então, quando eles falam isso aqui, não é porque eles estão com saudade do Egito, é porque eles conhecem lá como é um ambiente do Egito de escravidão, de tortura. Mas, na verdade, isso aqui é uma forma do povo provocar, porque eles queriam um caminho fácil, eles não queriam passar mais por provações. Eles queriam ir por um caminho mais curto, queria que tudo se resolvesse no seu tempo. E não é assim, né? Tudo precisa de um trabalhar de Deus. Se eles chegassem lá, encontrassem água, nunca eles dariam uma glória a Deus. Então eles precisam ser provados para reconhecer verdadeiramente servir um Deus que é santo, que é poderoso e que faz milagre. Agora, se eles ganhassem tudo de bandeja, nunca dariam a glória a Deus, né? Então eles têm que ver, eles têm que sentir a sede, eles têm que sentir a fome, para ver que o que está acontecendo é milagre, não é algo por acaso, mas sim a mão de Deus trabalhando. Mas esse povo é um povo que não entende, ele precisa ser formado, Deus precisa estar ali formando e trabalhando no seu caráter. Versículo 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que comerem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós mesmos, né? Então a gente vê que Deus ele decide ali atender ao pedido do povo, dando-lhe o maná. Mas Deus queria saber se esse povo iria obedecer, porque Deus ali ele dá ele dá uma riqueza ali de detalhes de como o povo deveria, né? Aqui a gente vê uma riqueza de detalhes. Deus é um Deus detalhista, então ele vai dar as instruções para o povo, ó, é assim que vocês devem fazer. Eu quero ver se vocês vão me obedecer. Deus estava querendo saber, né, se eles estariam obedecendo a sua voz. E amanhã, tá? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão
a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dizes a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viram para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Essa nuvem é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Agora, o povo está falando com Moisés, mas o povo se dirige a Moisés na intenção de que Moisés fale com Deus, mas Deus está ouvindo. E às vezes, ao invés de falar tanto, deveriam orar mais. Deus manda carne. O Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alçando-se o orvalho caindo, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. A cada manhã, o maná, ele aparecia no chão como pequenos flocos de geada. Então o povo recolhia ali aquele maná e ajuntava ali, fazia bolo, né? Fazia bolos com maná e tinha gosto de mel. Interessante que para os israelitas o maná ele chegava como um presente de Deus todos os dias. Em João, capítulo 6, versículo 48 e 51, Jesus compara-se a si mesmo como maná. Cristo é o pão diário que satisfaz as nossas necessidades eternas e espirituais. Então, nós vemos Cristo se comparando com um maná vindo do céu. Coisa linda. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tornará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim: colheram uns mais e outros menos, porém medindo-o com gomo. Não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Era uma provisão diária. Então, deixar para amanhã era falta de fé no Senhor, porque todo dia Deus mandava do céu. Todo dia Deus mandava do céu como um presente. Então, guardar para amanhã era não confiar na provisão que o Senhor mandaria amanhã. Guardar era a mesma coisa que dizer ao Senhor: eu estou guardando porque eu não sei se amanhã virá. Então, era falta de fé. Então, não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que colhesse a quantidade que fosse comer num dia. Nada a mais do que isso. Porque colher a mais era falta de confiança em Deus. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquilo criou bicho. E criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que no sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomes, para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse: Isto é o que tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser
cozer no forno, cozeio. E o que quiser comer na água, cozeio em água. E tudo o que quiser soberjar, ponde em guarda, pois para vós até amanhã. Guardará-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então tinha que ser conforme Deus falava, né? Tinha que obedecer ao Senhor. Se ele disse, deu a instrução para Moisés, não, hoje você pode colher, né, uma porção dupla, em dobro, uma porção em dobro. Aí podia colher. Agora, se não tivesse ordem de Deus, entendeu? Então era desobediência. Então apodrecia e cheirava mal. Apodrecia e cheirava mal. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto é sábado, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o acharei no campo. 6 dias o colherei, mas no 7º dia é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saiu para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede isto, que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gome dele e o guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Olha que interessante. Isso aqui é lindo, né? Os hebreus, eles pegavam um jarro especial ali, colocavam o maná dentro para ter como lembrança e mostrar, né, para os filhos, para os netos, de como o Senhor os sustentou no deserto. E a gente nunca pode deixar de agradecer a Deus pelas providências, né? Não ache que as coisas que acontecem de bom na tua vida é pura coincidência. Não, é a mão do Senhor. Somente pelo simples fato de você acordar todos os dias já é um grande e precioso sinal da fidelidade de Deus, né? Dos cuidados de Deus que te guardou, né? Então não se esqueça sempre de usar para com Deus a gratidão. Também Moisés e Arão: toma um vaso e mete nele um gome cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as novas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram os termos da terra de Canaã. Em Gomer é a 10ª parte do efa. Tchau.